Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a artesã Priscila Bergauser e nesse vídeo temos mais um cardigan em crochê, só que dessa vez com fio Lisa Moda. Esse é um fio que eu não tinha trabalhado até então para mim foi um desafio confeccionar essa peça aqui. Confesso que por vezes quase desisti, mas hoje, vendo o resultado final, eu gostei bastante do resultado. Hoje tá um pouquinho frio aqui em Mogi das Cruzes, então até fui ali fora para experimentar, ver como é que fica em relação ao frio. E com uma blusinha mais grossa do que essa que eu tô usando aqui, dá para encarar um friozinho, não aquele frio, tranquilamente com uma peça feita com o Lisa Moda. Essa cor aqui é a 7404 Cobre e eu adorei o resultado. Bom, gente, sobre as medidas dessa peça. Essa peça aqui é trabalhada na técnica top-down. Nós vamos começar de cima para baixo, fazendo aumentos até atingir aqui a largura da cava, certo? Certo. Vamos anotar então as seguintes medidas que eu vou trabalhar nessa peça aqui. Circunferência do ombro menos o tamanho que seria de costura aqui. Lembrando que quanto maior for esse tamanho, mais próximo do pescoço vai ficar. E quanto menor, mais distante vai ficar. Então, exemplo, vamos supor que você tira 30 centímetros dessa circunferência total do ombro. Você vai ter 15 centímetros para cada lado, que eu acho bacana, num tamanho M, assim, eu acho bacana 15 centímetros para cada lado, porque senão, ó, ele vai caindo. Então, quanto maior for essa subtração, melhor, tá? E aí, você vai precisar seguir uma outra conta agora, que é o seguinte, dessa conta que você subtraiu, você vai trabalhar um cordão de correntes. Essa quantidade que você fizer, para a medida que você precisa, ele tem que dividir por 4 em número exato. Então, não precisa ser par ou ímpar, mas ele tem que ser exato, ele não pode ser quebrado. Por exemplo, 31,5, 32,75, não pode. Tem que ser ou 32, ou 31, ou 30. Só que esse número, ele também tem que ser dividido por 2 exatamente. Então, não pode ser 13,5, 14,75. Ele tem que dar 13, 14 e assim sucessivamente. Então, tem que ser número exato essa divisão de vocês. Então, vocês vão pegar essa quantidade de correntinhas, dividir por 4. Deu lá o resultado, número exato? Ok, divide por 2 novamente. Deu o número exato? Reserva esses números aí. E aí, vocês vão acompanhar a seguir o tutorial. E como eu falei, nós vamos trabalhando até atingir a largura da cava. Quando atingirmos a largura da cava, nós fechamos e aí descemos no comprimento e depois fazemos a manga. No caso, a minha aqui, eu troquei o ponto, eu não usei o mesmo ponto de efeito, eu fiz ponto alto, porque eu queria ela mais fechadinha, justamente por conta do frio. Bom, gente, essa peça, ela é fácil, são pontos fáceis, eu usei praticamente só ponto alto nessa peça, então, exceto essa parte da conta, que pode ser um pouquinho complicado, de resto, eu sei que vocês vão tirar de letra. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa aula. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você não perde mais nenhum conteúdo que vai vir aí pela frente. Não esquece de curtir esse vídeo, que é muito importante e ajuda demais no crescimento do canal. E é isso. Espero que gostem da aula. A seguir, a lista de materiais e o tutorial. Uma boa aula a todos vocês! Para confeccionar esse cardigan tamanho M adulto, eu utilizei 4 cones de Lisa Moda grossa com 500 metros e tex de 312 na cor 7404. Utilizei também agulha 2,5 mm, marcadores de pontos são opcionais, tesoura, cola pano para os arremates dos fios e fita métrica. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Então, vamos iniciar o nosso tutorial. Eu vou iniciar com uma amostra, eu não vou fazer o tamanho real da peça aqui, porque
vai ficar muito grande aqui na imagem e eu tô sem a outra parte que me ajuda aqui a gravar, então fica complicado, eu tenho que adaptar. Então, eu vou iniciar com uma amostra. Essa minha amostra vai ser baseada naquela conta que eu passei no início do vídeo para vocês. Então, a circunferência do ombro, menos o tamanho que vocês querem tirar, de 15 a 20 centímetros, e essa quantidade que deu, vamos supor aí, vai 70 centímetros, vocês vão fazer em correntes. Vão fazer 70 centímetros em correntes. Vão contar quantas correntes deu e vão fazer a conta que eu passei para vocês. Se precisar pôr mais correntes para dar a conta, vocês podem. Se precisar tirar, vocês também podem, porque nós vamos trabalhar aumentos até atingirmos o tamanho da cava que nós precisamos. E lembrando que no caso da cava, se você for usar o fio lisa, eu sugiro fazer de 1 a 2 centímetros maior do que você faria com um fio de algodão ou de acrílico. Bom, então vamos lá. A minha amostra aqui, ela é de 72 correntes. Então, eu vou subtrair não, eu vou dividir essas 72 correntes por 4. E ela deu 18, deu um número exato. Gente, não importa se vai dar par ou ímpar nesse caso, tá? E 18 eu divido por 2, tenho 9. Então, vocês vão entender logo, logo. Agora, é fazer as 72 correntes que deu a conta que eu precisava. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, vai fazendo aí a quantidade que você precisa. Então, aqui, ó, eu tenho 71 correntes. Daqui, eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes. Então, contando aqui, ó, começando com 72 pontos no total. Então, vamos lá novamente. 72 dividido por 4, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, contando desse primeiro aqui, eu vou fazer agora 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos. E o nono aqui, certo? Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Faço 2 correntes e mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Ficando assim, um lequezinho. Aí, lembram da conta, então, eu tenho os 9 iniciais. Vocês podem usar marcadores também, ao invés de fazer direto, igual eu tô fazendo aqui. Aí, agora eu preciso de 18 pontos. Então, vamos lá. A partir da próxima corrente, eu faço 1, 2 pontos altos e vou indo um ponto alto para cada corrente até chegar no 18º ponto, à minha frente. Então, aqui, gente, cheguei, ó, com 18 pontos. No 18º é hora de eu repetir o leque. Então, no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto, 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. Então, fiz mais um leque.
A minha frente, eu vou repetir o que eu fiz aqui, entre um e outro, que são 18 pontos. Então, vou repetir novamente. Então, para cada corrente, à minha frente, um ponto alto, até eu ter aqui o 18º. Quando vocês fizerem e for muito ponto, tipo uns 32 pontos, 40 pontos entre cada leque aqui, vocês podem usar o marcador, que eu acho que vai facilitar para vocês. Mais um grupo de 18 pontos, novamente, repito o leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo ponto. Venho para mais um grupo de 18 pontos. Então, a primeira corrente à minha frente, sigo fazendo ponto alto até o 18º ponto. Mas isso é no caso da minha amostra, tá, gente? Vocês vão trabalhar igualmente, porém com os números que vocês obtiveram na conta de vocês. Então, aqui cheguei no 17º ponto, vou pro 18º, e nele eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aí, tenho 9 pontos agora à minha frente. Então, venho e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9º ponto. Aqui eu só puxo, pronto. Então, vocês vão ter, já é o quê? A parte de cima do ombro, que seria a parte do ombro, a parte das costas, mais a parte do ombro e frente novamente. Ainda não dá pra ver muita coisa, mas nós vamos chegar lá. Bom, a partir daqui fica fácil, porque nós já fizemos as marcações, então agora é seguir com um padrão de pontos e até atingir a cava, e trabalhando os aumentos nesses leques que nós temos aqui. Para dar seguimento, então, ao padrão, vamos lá. A carreira seguinte, eu fiz aqui ponto V intercalado, né, entre os 2 pontos altos, por uma corrente. Então, aqui eu vou subir 1, 2 e 3 correntes. Vou virar a minha peça. Aí, eu vou contar aqui. 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto, mais uma corrente de espaço, e no mesmo ponto faço um ponto V, ponto alto, aliás, que fica o ponto V aqui. Vou pular aqui mais 1, 2 no terceiro, ó, 1, 2 no terceiro, mais um ponto alto, só tirar um pouquinho aqui, mais um ponto alto, mais uma corrente de espaço, e no mesmo ponto, vou fazer um ponto V. Conto 1, 2 no terceiro, já tô chegando no leque, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Aqui sobrou um ponto de espaço e eu preciso dar aumentos nessa peça. Então, eu vou fazer uma corrente. E dentro desse leque,
eu vou fazer outro leque aqui. Então, padrão de 2 pontos altos aqui. 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, laço, pulo primeiro. E aí, eu venho aqui, ó, igual eu fiz aqui. Então, pulei o primeiro aqui, vou pular o próximo, e no próximo eu já inicio com um ponto V. Então, venho aqui, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Conto 1, 2, 3, no terceiro ponto alto, corrente, mais um ponto alto. 1, 2, 3, ponto alto, corrente, mais um ponto alto. Pode ser que na peça de vocês, aqui deu espaço de 3 pontos, tá? Tanto aqui quanto aqui. Se der esse espaço, não tem problema. Façam também a correntinha de espaço, tá? Porque nós precisamos aumentar essa peça aqui, e é assim que nós aumentamos. Então, fazer aqui, ó, ponto V até chegar no próximo leque. Então, aqui, chegando ao próximo leque, novamente. 1, 2 no terceiro. 1, 2 no terceiro, um ponto V. E aí, sobrou um ponto aqui. Faço uma corrente, laço, vou para o leque, faço 2 pontos altos. 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Mais uma corrente e pulo primeiro, igual eu pulei aqui, pulo primeiro, vou para o próximo e inicio o ponto V. E dessa forma, você vai repetir para os demais à sua frente, até chegar no final da carreira. Chegando, então, lá no final da carreira, faço aqui um ponto alto nas correntinhas que eu iniciei lá na carreira anterior. E pronto. Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira do padrão. Para isso, você vai subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai virar. Laçou, nós vamos pegar esse primeiro ponto alto aqui e vamos fazer um ponto alto sem fechar, deixa na agulha. Laça novamente, vai para o próximo ponto. E também fazemos um ponto alto sem fechar, deixando assim na agulha. E aí, laçamos e fechamos tudo junto. 2 correntes de espaço, laça novamente, vai para o próximo ponto alto. E aí, faz um ponto alto sem fechar. Laçou novamente, próximo ponto alto, mais um ponto alto sem fechar. Deixa tudo na agulha e aí laça e fecha tudo junto. 2 correntes de espaço. Novamente, laça, vai para o próximo ponto alto, faz um ponto alto sem fechar. Laça novamente, mais um ponto alto sem fechar, e aí laça e fecha tudo junto. 2 correntes de espaço. E aí, aqui você tem esses 2 pontos aqui, certo? E uma corrente aqui de espaço. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, vou pegar nessa corrente aqui, vou colocar o meu ponto nela, vou fazer um ponto alto sem fechar. Vou para o próximo ponto alto à minha frente, faço mais um ponto alto sem fechar, fecho tudo junto e 2 correntes de espaço. Laço e refaço o leque aqui. Então, 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e dentro do mesmo leque, mais 2 pontos altos. Aí, você vai olhar
e ver que você pulou esse primeiro ponto aqui, certo? Então, nós vamos reproduzir agora desse lado. 2 correntes de espaço, laçou. Pulou esse primeiro, vai para o segundo, faz um ponto alto sem fechar. Laça novamente, vai para a corrente e faz um ponto alto sem fechar. Fecha tudo junto, 2 correntes de espaço. E aí, segue fazendo aqui, ó, nos próximos pontos Vs. Isso aqui que nós estamos fazendo é para dar o aumento que nós precisamos nessa parte aqui. Então, você vai reproduzir o que você fez até aqui, até o final da carreira. Aí, aqui eu estou já finalizando, né? Chegando no final. Mesmo que a sua peça, ela acabe ficando nesses pontos aqui, tá? Devido às contas, caso fique diferente do meu aqui, não tem problema, gente. Só vocês seguirem aí a intuição de vocês. Porque pode ser que, conforme nós vamos aumentando, pode acontecer de você ter mais pontos para trabalhar aqui e diferente do que eu estou fazendo aqui. Não se preocupem com isso. O importante é que esses aumentos sejam feitos para que você possa atingir a largura que você precisa, no caso ali, chegando no final do tamanho da cava, ela tem que ter a largura mais ou menos ali do teu busto. Então, é essa preocupação aí que vocês têm que ter com a peça. Aqui, antes dos leques, vocês podem improvisar e fazer da forma que vocês, olhando, né, visualmente, acham que vai ficar melhor. Então, aqui, ó, finalizando essa carreira. Termino com 2 correntes e lá nas correntes da carreira anterior, prendo com um ponto alto, tá certo? E esse é o padrão, então. Nós vamos agora para a próxima carreira do padrão, que na verdade é repetição dessa daqui. Então, nós vamos fazer o quê? Subir 3 correntes, vira, laçou. Aí, você vai olhar aqui, ó, nesses 2 pontos altos que você fez, ou V invertido, da forma que você mais gosta de chamar. Você vai pegar aqui, vai colocar a sua agulha e vai fazer um ponto alto, vai fazer uma corrente, tá? E mais um ponto alto. Vai refazer o ponto V. Sem corrente de espaço, sem nada, você vai para o próximo, novamente. Aqui. Vai para o próximo, coloca a agulha e faz um ponto alto, uma corrente de espaço e mais um ponto alto. Vai para o próximo, ponto alto, corrente e mais um ponto alto. Vai para o próximo, ponto alto, corrente e mais um ponto alto. E aí, chegamos aqui no leque. No leque, nós temos aqui, então, as 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos aqui. Então, como eu falei para vocês, nós vamos improvisar. Lembrando que a separação aqui são de 2 pontos, né? Lá no início, 2 pontos. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Você tem 2 correntes, vai no próximo ponto e vai fazer o ponto V. Então, ponto alto, corrente e mais um ponto alto. Sobrou um ponto aqui, eu vou fazer uma corrente de espaço. E atenção para não apertar muito essas correntes, que depois, se precisar colocar o ponto dentro delas, vai ficar apertado. E aí, dentro do leque, 2 pontos altos, 2 correntes
e mais 2 pontos altos. Repetindo aqui, faço uma corrente, e aí o ponto V nesse ponto alto aqui. Então, faço aqui, outro V. Eu faço um ponto alto, uma corrente, e mais um ponto alto. E aí, segue o padrão. Para cada ponto alto fechado junto, você faz um ponto V com uma corrente de espaço. 2 pontos altos e uma corrente de espaço. Nesse ponto V invertido, digamos assim, eu gosto de pegar, não sei se dá para vocês verem, tem essa laçada, tem essa outra aqui, ó. Eu gosto de pegar na terceira. Você tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu aproximar a câmera eu consigo mostrar. Que eu acho que o efeito fica mais bonito. Ó, tem uma laçada aqui e tem outra aqui embaixo. Ó. No total, eu acabo pegando 3 laçadas. Ó. Aqui eu acho que ele fica mais bonito, ele dá um efeito diferente. Vendo, ó, o efeito fica diferente do que quando você pega só na cabeça do ponto. Bom, então é isso. Ponto V nessa carreira até o final e sempre prestando atenção aqui em como vocês vão fazer antes do leque. Chegando então no final, os últimos 2 pontos altos fechados juntos, já tem um ponto alto, uma corrente de espaço, mais um ponto alto, e aí encerro a carreira com um ponto alto nas correntinhas da carreira anterior. E esse, gente, é o padrão da peça toda. Então, agora nós voltamos lá na primeira carreira de ponto alto. Então, quando você finalizar essas 1, 2, 3, 4 carreiras, voltamos novamente à primeira carreira, que é a primeira sequência. A primeira sequência é de ponto alto. Então, 1, 2, 3 correntes, virou. Então, um ponto alto para todos os pontos à sua frente, incluindo as correntinhas. Então, aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Na corrente, um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. Próximo ponto alto, mais um ponto alto. Nessa carreira, nós vamos preencher com ponto alto todos os pontos altos da carreira anterior e das correntes. Tá? Eu vou fazer até chegar no leque aqui. Chegando, então, aqui no final, eu tenho aqui a corrente de espaço e os 2 pontos altos do leque anterior. Então, um ponto alto na corrente de espaço, um ponto alto no ponto alto do leque, mais um ponto alto no ponto do leque, e aí eu vou fazer uma corrente de espaço. Lembra que eu falei que as correntes são os aumentos? Então, e aí dentro do leque eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de espaço e volto a fazer ponto alto para cada ponto alto e corrente à minha frente. E aí, o que nós começamos, no meu caso aqui, né? Lá no início, com 9 pontos,
Agora aqui eu tenho, ó, vou até contar com vocês. No caso aqui, comecei com 9, certo? Ó, 9. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos nessa carreira aqui. Então, assim, o que vocês vão fazer agora em casa? Vão seguir a repetição. Então, vão contornar tudo com ponto alto até chegar aqui ao final da carreira. No final dessa carreira, você vai repetir o padrão do ponto V. E aí, você vai repetir a segunda carreira do padrão, depois a terceira, a quarta e volta de novo para o ponto alto. E esse é o padrão que vocês vão fazer aí. E aí, o resultado que vocês vão ter vai ser isso aqui, tá? E aí, vocês vão trabalhar dessa forma até vocês atingirem ali a largura da cava, que no meu caso ficou em 20 centímetros. Vocês podem fazer 21, 22, 23, dependendo do tamanho. Então, vocês vão continuar fazendo isso daqui até que vocês tenham a largura da cava, né? Ou seja, teria que aumentar aqui tudo isso e, consequentemente, a largura do busto. Então, vocês vão trabalhar aí medindo altura e largura. E aí, quando vocês atingirem o tamanho que vocês precisam, nós entramos para a próxima fase, que é fechar para fazer as cavas, tá? Então, sigam o padrão até o final aí de 20 centímetros, 21, 22. Bom, gente, então depois de algumas carreiras aqui, eu consegui fazer o comprimento da cava que eu precisava, que no caso aqui ficou de 20 centímetros. Nesses 20 centímetros, eu consegui acompanhar o padrão que eu fiz aqui. Então, a próxima carreira, e é a carreira que eu vou fechar essas cavas, vai ser a carreira do padrão de ponto alto. Caso para você, aí, essa carreira, ela não bata, não tem problema, tá? Você pode colocar mais 2 carreiras de ponto alto, ou se você tiver que fazer menor, né, coloca aí no meio uma carreira de ponto alto para fechar a peça, não tem problema. Eu acho que a carreira de ponto alto vai ficar mais bonito, principalmente por conta dos bicos aqui que a gente tem nessa peça. Mas aí fica a critério de vocês fazerem aí da forma que vocês acham que vai ficar mais bonito. Então, se precisar aumentar com carreira de ponto alto, faça, se não, siga o padrão, enfim. Fica aí a critério de vocês. Então, vamos começar essa carreira aqui. Bom, então, vou subir aqui 2 correntes, iniciar a carreira de ponto alto, viro a peça, e é aquela repetição do padrão. Aonde tem ponto alto, você vai fazer um ponto alto, aonde é espaço, você vai colocar um ponto alto. Aonde é ponto alto, ponto alto. Certo? Só repetir o padrão que você estava fazendo até agora. E aí, eu vou repetir aqui, né? Vou continuar, na verdade, até chegar ali na minha primeira ponta. Bom, então aqui, ó, fiz a primeira carreira, não coloquei ainda ponto nesse bico aqui que a gente tem, vou fazer agora. Aqui eu vou colocar um ponto alto, tá? Dentro do bico. É importante nessa hora você já ajeitar aonde você vai pegar o outro aqui. Então, é importante você já deixar arrumadinho. Aqui eu vou fazer outro ponto alto, mas sem fechar, não vou fechar esse ponto alto, só vou manter ele na agulha. Vou mostrar aqui de novo, ó. Vou fazer o ponto alto sem fechar. Então, coloco aqui, puxo e venho, mantenho ele na agulha, tá? Então, ó, mantenho ele na agulha. Aí, eu vou pegar
esse biquinho aqui, tá? E vou pegar e vou colocar um outro ponto alto, e aí eu vou fechar junto com esse aqui. Então, eu tô tentando fazer aqui, ó, bem apertado mesmo, pra não ter folga. Aperta sem dó, gente. E aí, sim, ó, fecha tudo junto, tá? Não se preocupe que depois nós vamos fazer a manga e esse processo aqui vai ficar escondidinho. Então, ó, no outro bico aqui, eu fiz um ponto alto sem fechar, lacei, vou para o próximo bico lá do outro lado, dando uma pressão boa, faço e, ó, fecho tudo junto. E aí, aqui dentro, eu vou colocar mais um ponto alto e sigo ponto alto pra minha frente aqui. E esse processo vai ser repetido quando você chegar lá na próxima cava. Então, agora nós estamos trabalhando as costas da peça. Ele tá assim, mas não se preocupe que depois vai ficar escondidinho. Bom, fiz toda a parte das costas, cheguei lá na próxima quina. Pra quem ficou com dúvida de, ai, Pri, mas esse pontinho aí que você diminuiu entre um bico e outro, como que faz e tal? Gente, a gente tem um aumento aqui, tá? Então, e outro aqui ainda, então, não se preocupem com essa pequena diminuição. Então, novamente aqui. Eu já estou com a peça, né, ajeitada. Vou colocar um ponto alto aqui no bico. Vou fazer um ponto alto sem fechar. Deixo na agulha. Vou tirar aqui, ó. Um ponto alto sem fechar. Vou para o próximo bico, tentando tensionar bastante essa linha, para que esse ponto não fique largo, não fique solto. Né? Ó, então, lacei, vou para, ó, daqui, ó, tá na agulha, lacei, vou para o próximo bico da peça. Venho, fecho tudo junto. Vocês podem fechar assim, vocês podem fechar do outro jeito que eu ensinei, tanto faz, o jeito que vocês acharem mais bonito. E dentro desse bico, coloque mais um ponto alto. E aí, vamos seguir novamente até o final dessa carreira aqui. Então, gente, bem fácil de fechar essa cava aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. A partir daqui, é só seguir o padrão e fazer até o comprimento aí desejado. Então, agora é o que eu falei pra vocês aqui. Vamos continuar o padrão agora até o comprimento que vocês querem dessa peça aqui de vocês. Só vou confirmar aqui o tamanho da cava. Ó, 20 centímetros ainda. Então, tranquilo. Só descer agora, vou continuar minha peça aqui e aí avançar para o próximo passo e já continuar com vocês. Voltando então já com o comprimento todo feito aqui, vou mostrar o tamanho para vocês, contando então a partir aqui, ó, do ombro. Essa peça ficou no total com, ó, 72 centímetros no total. Então, esse foi o comprimento dela todo. Depois da cava, eu teci por 52 centímetros, 51 centímetros. Aqui eu vou medir a cava de novo aqui com vocês. Sobre a manga, que eu quero falar com vocês agora, é o seguinte, gente. Na manga, eu mudei o padrão. Eu não vou trabalhar esse padrão de pontos aqui. Mas, se você quiser manter esse padrão,
fica à vontade. Isso é muito opcional, vai do jeito que você mais gosta. Então, eu não vou manter, eu vou trabalhar em ponto alto. E a minha manga vai ter diminuições. Então, eu vou ensinar também, vou passar como que eu faço essas diminuições para vocês aqui por algumas carreiras. Outra coisa que eu quero também falar para vocês. Caso você queira sua manga reta, no mesmo tamanho dessa largura aqui que você deixou, fica à vontade. Você pode deixar ela reta também. Vou mostrar aqui para vocês a outra manga que eu já fiz. Então, tá aqui, ela tem a base em ponto baixo e depois eu sigo fazendo só ponto alto. Então, aqui vocês veem, ó, como que ela vem fechando, como ela vem diminuindo. Foram, sem contar essa primeira carreira de ponto alto, a partir daqui foram 16 carreiras. Aí, eu parei de fazer as diminuições, mantive por algumas carreiras novamente e trabalhei mais algumas, tipo uma carreira sim, uma carreira não, 2 carreiras sim, uma não, enfim, por alguns tamanhos, por algum comprimento, para que ele desse aqui a largura que eu precisava para o punho. Então, por isso que quando passa aqui do cotovelo, eu alterno as carreiras aonde eu vou fazer aqui diminuições, tá? Aí vocês podem usar uma blusa que vocês têm em casa, vocês podem usar uma jaqueta que vocês têm em casa, para que vocês tenham referência na questão aqui, ó, da largura e das diminuições, tá? Aqui, só para quem não vai fazer diminuição, quer fazer igual essa manga aqui, e vai fazer ela reta, ou seja, não vai precisar fazer diminuições. Aqui são só carreiras de ponto alto, porém, uma carreira de ponto alto é no direito e outra no avesso, uma no direito e outra no avesso, uma no direito e outra no avesso, e assim até o final, até atingir aqui o tamanho, no caso dessa minha, de 54 centímetros. Então, em questão a manga, é isso que eu queria falar pra vocês. Então, eu vou iniciar aqui pelo lado direito da peça. Pri, como que eu sei qual é o lado direito da peça? Então, gente, essa peça, ela não tem lado direito, né, avesso, ela não tem. O que que eu optei aqui? Eu olhei o meu padrão de pontos, vi o que eu considerei mais bonito e deixei ele no direito. No caso, eu me orientei pelo direito do ponto alto. Então, mas só se eu usar ela virada também assim, ó, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Eu já estou aqui, ó, para mostrar para vocês. Esse é o terceiro cone do Lisa. Ó, não sei se dá para ver o quanto que tem, ó. Esse aqui é o terceiro cone. E agora, eu vou dar início aqui à base de ponto baixo. Então, aqui, eu vou pegar o ponto central que eu tenho, você vai olhar na sua peça aí e vai identificar qual seria esse ponto. No meu caso, é aqui. Então, eu vou colocar a linha. Vou subir 2 correntes, essa linha aqui, claro que depois eu vou arrematar. E como eu falei, eu vou fazer uma carreira de base em ponto alto. Perdão, ponto baixo. Aí, aqui eu tenho 2 correntes, tá vendo? Então, eu posso tanto colocar dentro do ponto, que eu acho mais bonito. Aliás, aqui é uma, como se fosse uma corrente, você está dando pra ver. Aqui é uma corrente e aqui é a cabeça do ponto alto. Então, aqui é onde é uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu tenho 3 pontos altos à minha frente, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Caso você ache que quando você fizer essa carreira de contorno, ficou muito largo, você pode fazer alguma diminuição para você deixar um pouco mais fechado, tá? Então, aqui, ó, mais uma corrente. Tem vezes que eu consigo colocar a agulha dentro do ponto, dentro da corrente, e fazer o ponto. Tem vez que não. Então, você pode pôr por baixo da corrente, se quiser também.
Então, como eu falei, aqui não tem segredo. É um ponto baixo para cada ponto alto e corrente à sua frente. Se você achar que deu uma embabadada, você pode desmanchar essa carreira e cogitar fazer algumas diminuições para que ele não fique tão aberto. Mas é diminuição sutil, coisa de 3 pontos nesse contorno. Tá? Então, eu vou concluir aqui e já volto. Chegando então no final da carreira, fecho com ponto baixíssimo. Outra coisa que eu queria falar para vocês em relação a essa carreira de ponto baixo, que eu falei que caso vocês quisessem, vocês poderiam fazer alguma diminuição, se fosse necessário. Gente, a diminuição basta vocês apenas pularem a correntinha se for necessário. Não precisa necessariamente fazer a diminuição com um ponto baixo. Pulando essa correntinha dessa carreira aqui de ponto V, já é suficiente. Bom, aqui eu vou subir então 1, 2 correntes e vou manter o sentido, ou seja, eu comecei daqui, ó, vim daqui para a esquerda, dei a volta e finalizei, né, para minha esquerda aqui, se você for canhoto, para sua direita. Então, finalizei aqui, né, nesse sentido. Essa carreira de ponto alto, eu vou continuar nesse sentido, porque eu estou no direito da peça. Então, vou manter aqui. Essa primeira carreira, eu não costumo fazer diminuições, a não ser que seja muito necessário. Então, aqui, eu vou manter esse sentido. Na próxima carreira, eu inicio a sequência de 16 carreiras de diminuição. E aí, sim, vou trocando o sentido da carreira, tá? Então, aqui, nessa carreira, somente ponto alto. Bom, chegando no final dessa carreira, prendo com um ponto baixíssimo e fecho. Eu subo 2 correntes para fazer a carreira de ponto alto. Se você sobe 3, não tem problema. Então, 1, 2 correntes para iniciar. Então, como eu falei para vocês, a partir dessa segunda carreira de ponto alto, eu vou trabalhar sempre sentido contrário da carreira anterior e vou iniciar as diminuições. Então, ao invés de eu continuar para cá, eu vou virar a minha peça e vou ver agora o avesso do ponto alto. Vou laçar a minha linha nesse primeiro ponto aqui. Eu vou puxar uma laçada, laço novamente, passo por dentro desses 2, deixo na agulha. Laço novamente, vou no próximo ponto, puxo uma laçada, fico com 2, laço novamente, passo por dentro desses 2. Então, fiquei com um total aqui de 3 laçadas na minha agulha. Laço novamente e fecho tudo junto. E assim você fez a primeira diminuição dessa carreira. A partir daqui, ponto alto sobre ponto alto. E aí, vou fazer o contorno. Quando chegar nos 2 últimos pontos, eu volto para mostrar a próxima diminuição. Chegando, então, no final dessa carreira, nos 2 últimos pontos. Tá, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, certo? Então, próximo aqui eu faço ponto alto normal. E aqui sim, ó, lacei, coloco a agulha no próximo ponto, puxo uma laçada, puxo novamente, tiro 2 e deixo essa laçada na agulha. Laço novamente, coloco a agulha no próximo ponto, puxo uma laçada, fiquei com 2, laço novamente, passo por dentro de 2. Mantenho essas 3 laçadas na agulha, laço novamente e fecho tudo junto. Então, finalizando aqui, uma diminuição no início e no final dessa carreira. Prendo com ponto baixíssimo. E aí, vou subir 1, 2 correntes, certo? Vou fazer o que agora? Eu vou
pegar a minha peça e vou virar a peça, tá? Ficando agora com o avesso dessa carreira que eu acabei de fazer, pra mim aqui ir no direito da peça. E aí, novamente, no caso dessa peça aqui, eu fiz diminuições por 16 carreiras seguidas, ou seja, a próxima carreira tem diminuição. Então, lacei nessa primeira diminuição aqui, a minha frente, eu coloco a agulha, puxo uma laçada. Laço novamente, tiro 2, deixo na agulha. Laço novamente, vou no próximo ponto, puxo a laçada, laço novamente, passo por dentro dos 2, ficando com 3, laço novamente e fecho tudo junto. E sigo com um ponto alto até chegar nesse final aqui, aonde eu tenho uma diminuição. Eu vou fazer mais essa carreira, vou mostrar o final dela pra vocês, e aí mostro a outra manga pra vocês verem como que fica. Chegando no final dessa carreira, temos mais uma diminuição. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto que eu diminuí na carreira anterior e mais um ponto aqui. Então, coloco a agulha, né, laçada na agulha, insiro dentro do ponto, puxo uma laçada. Laço mais uma vez, passo por dentro de 2. Seguro na agulha. Laço novamente, vou lá na diminuição que eu fiz na carreira anterior. Puxo outra laçada. Laço novamente, passo por dentro de 2. Fico com 3, laço novamente e fecho tudo junto. Então, eu tenho aqui mais uma diminuição nessa carreira. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. E duas correntes aqui no meu caso, para subir. E aí, novamente, estou vendo o direito do ponto, agora eu vou virar a peça e ver o avesso dessa última carreira. E aí, novamente, inicio aqui mais uma diminuição. Então, aonde eu fiz essa primeira diminuição, eu vou e faço mais um ponto alto sem fechar. Vou no próximo, mais um ponto alto sem fechar. E aí, fecho tudo junto. E sigo no padrão de ponto alto para cada ponto alto, até chegar lá nos 2 últimos pontos dessa carreira, e aí sim fazer mais uma diminuição, tá? Só para vocês verem aqui, que aquela tá torta, né, gente? Porque a peça, quando ela fica muito grande, a gente já nem consegue trabalhar direito. Só tentar dar uma ajeitada nela aqui, só para vocês verem. Então, ela tá assim, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa primeira carreira de ponto alto, que eu não tenho nenhuma diminuição, medir aqui, ó, com 21 centímetros, quase 22. Vou vir para essa segunda aqui de diminuição e já vou medir, ó. Tá? Parece que não mudou muito, mas mudou, tá, gente? É porque eu tenho que fazer a carreira ir fechando aqui, ó. Vendo? Já foi quase 1 centímetro. Nessa outra aqui, tá mais fácil, porque o ponto já acomodou, digamos assim. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Conforme a gente vai, para de tecer um pouco, o ponto acomoda e fica mais fácil de medir, ó. Então, essa minha aqui está com 20 centímetros. Aí, vem aqui, ó, primeira, segunda carreira aqui, ó. Já venho passando aqui, ó. Ela já vem pra 19. Vou vir mais pra frente aqui.
ainda nas carreiras de diminuição. 15. Aqui. 13. Mais à minha frente. 12. E aí, dessa forma, você vai vendo como que você quer fazer essas diminuições. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui, ó? É diminuição. Aqui é o avesso da diminuição, diminuição, avesso. Então, você percebe que a partir da segunda carreira de ponto alto por 16 carreiras, eu tenho essa diminuição, ó. Que ela fica aqui. Tem mais uma aqui e aqui. Essa aqui, ela foi a minha última. A partir daqui, eu fiz ponto sobre ponto sem diminuição. Tá vendo, ó? Ponto sobre ponto sem diminuição por algumas carreiras. Aí eu voltei a fazer aqui, ó, bem aleatório mesmo, bem alternado. Fiz uma aqui, uma carreira de ponto alto sem diminuição, ponto sobre ponto. Na carreira seguinte, eu fiz mais uma diminuição. Nessa daqui, ó, não tem, aqui tem, essa não tem e essa aqui tem. Ou seja, depois do cotovelo, eu fiz diminuições, carreira sim, carreira não, carreira sim, carreira não. E fui indo. Aí, essa foi a última carreira aqui, ó, de diminuição. Depois eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu só ver se não tem mais nenhuma pra cá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Depois aqui, ó, pro final, ó, não tenho mais nenhuma diminuição. Então, pra quem tem dúvida pra fazer, gente, eu vou só passar aqui, tá? Uma manga de 54 centímetros. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó. 16ª aqui. Depois eu fiquei fazendo ponto sobre ponto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, depois da 16ª da diminuição. Aí, eu fiz uma carreira, comecei um padrão alternando, então, eu vou falar todas as carreiras, tá? Até a última diminuição que eu tenho aqui. Então, uma carreira de aumento, uma sem, tá? Perdão, uma de diminuição, ó, diminuição aqui, e uma sem. Então, no total foram aqui, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. 9 carreiras, intercalando, né? Uma carreira sim, uma carreira não, com diminuição. E depois eu segui ponto sobre ponto, porque eu dei a largura que eu precisava de 12 centímetros, até atingir o comprimento total desta manga. Então, é isso, gente. Dúvidas, deixem nos comentários. Eu vou terminar a minha manga aqui e volto para falar para vocês sobre os acabamentos nessa peça aqui. Bom, aqui eu cheguei já no final. O que que eu vou fazer? Só o acabamento. E eu vou fazer em ponto baixo mesmo, tá? Eu faço uma, deixa eu só virar aqui. 1, 2 correntes. Eu vou virar novamente, porque aí eu vou trabalhar o ponto baixo no direito da peça. E vou fazer apenas ponto baixo. Caso você queira fazer algum outro ponto de acabamento, pode fazer. Aqui, no caso, eu só estou fazendo ponto baixo mesmo, para poder deixar mais fechadinho aqui o ponto alto. Tá? Então, uma carreira, né? A última carreira aqui em ponto baixo. Eu vou terminar essa carreira e já volto para falar sobre o restante da peça. Finalizamos, então, com o ponto baixo aqui no último ponto, e aí, ponto baixíssimo para fechar. Agora, gente, eu vou falar para vocês a respeito do acabamento desse fio aqui.
de um teste que eu fiz, na verdade. Peraí. Ok, então aqui eu vou arrematar o fio. Aqui eu faço mais uma correntinha pra fechar. E aí, depois, venho escondendo esse fio aqui. Vou deixar aqui, depois eu faço um acabamento melhorzinho. Esse aqui foi o que sobrou do quarto novelo, tá? Então, sobrou bastante, que eu utilizei. Eu comecei o quarto novelo quase na metade dessa manga aqui. Bom, então, para mostrar para vocês como que a manga ficou, ela ficou com 54 centímetros e no fio lisa na agulha 2,5, na minha tensão de ponto. Para alcançar esse tamanho, foram necessárias 60 carreiras, tá? 60 carreiras para alcançar os 54 centímetros. Aí, gente, o que eu quero falar para vocês agora sobre o acabamento da peça? Eu fiz o acabamento com cola pano, só que antes de eu, né, passar esse acabamento na peça inteira, quero mostrar para vocês uma amostra que eu fiz utilizando a cola pano. Eu só vou aproximar a câmera aqui. Ó, essa foi a amostra que eu fiz com cola pano. Sim, gente, eu sei, a maioria das pessoas que trabalham com esse fio usam um isqueiro, uma agulha com ponta quente, vem e arremata aqui dentro. Só que eu fiquei pensando no seguinte, na hora de usar essa peça, dependendo de onde tiver alguma emenda, por exemplo, eu tô com 2 emendas na manga, perto do pescoço, então fiquei pensando se isso não poderia incomodar. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa amostra aqui, simples, uma carreira de ponto alto, outra de ponto baixo, e coloquei a cola pano aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa amostra aqui colada, ela está 24 horas já assim. Quem trabalha com cola pano sabe que o processo de secagem total leva 72 horas. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz essa amostra aqui, ela já tá bem firme. Se eu quisesse, ó, tô puxando aqui. Se eu quisesse cortar, já poderia tranquilamente. Só que, após as 72 horas, eu vou deixar essa amostra em um copo com água e depois vou jogar na máquina de lavar para ver se vai desmanchar isso aqui ou não. Independente do resultado, eu vou deixar o resultado, né? Vou falar para vocês o resultado fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não tem esse comentário fixado ou a atualização na descrição, volte depois de alguns dias para vocês conferirem aqui se deu certo o fio de polipropileno com a cola pano, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço esse acabamento. Aqui, ó, ele não tá, vendo? Não tem cola nesse acabamento aqui. Então, como que eu faço? Cuidado na hora de colocar. Não sei se eu vou conseguir mostrar, porque agora ficou tudo meio cobre aqui. Mas, ó, estão vendo aqui, ó. Então, aqui foi uma emenda que eu fiz, e aí vim cobrindo com os pontos nessa emenda. Então, eu levanto esse ponto aqui, ó, essa linha, e venho aqui, ó, no centro do ponto. Mas primeiro, eu dou uma puxada nesse fio. Puxo ele aqui pra frente, viro pro lado e coloco a cola pano aqui dentro, desse jeito. Solto o fio, deito ele novamente sobre a peça e aí eu estico essa peça assim. Por quê? Porque a cola que tava aqui, ela desliza pra dentro de alguns pontos. Então, eu só dou uma leve pressionada aqui e deixo secar, ó. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma emenda pra eu fazer aqui junto com vocês. Emenda tem várias, né? Ó, aqui tem mais uma. Novamente. Ó.
levanto bem o ponto, dou aquela esticada, pode ver que quando eu levanto o ponto, eu já estico e pressiono aqui. Coloco a cola pano lá dentro, deixo ela cair naturalmente, e aí ajeito, assim a cola pano desliza para dentro dos outros pontos e não fica só nesse primeiro ponto aqui. Então, voltando, assim que eu tiver a resposta do resultado, se deu certo, se não deu certo, eu vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado. No mais, caso você tenha uma outra técnica, além de queimar e de cola pano, deixa aqui nos comentários também, compartilha com a gente a informação. Bom, gente, minha peça já está finalizada, só falta os arremates mesmo da peça. Ó, tá cheio de fio pra emendar aqui, pra acabar, na verdade. Aqui na frente, gente, eu não vou fazer nenhum detalhe na peça. Caso você queira fazer alguma carreira de ponto alto aqui, fazer algum outro detalhe no decote, fica à vontade. Fica a critério de vocês aí, deixar o acabamento de vocês. No máximo, talvez eu faça um cinto, alguma coisa assim, mas vai depender agora que eu vou experimentar a peça e vou ver se falta mais alguma coisa nela. E com certeza, você que assistiu o vídeo já sabe se eu fiz ou não. Então é isso, gente. Dúvidas, deixa nos comentários. Obrigada para quem assistiu até aqui. Super beijo. E, confere a foto da peça aí. Super beijo e até a próxima.